Você já parou para pensar que Jesus, ele era específico com cada público? Ele tinha uma linguagem diferente? É interessante, né? Interessante que ele, com os discípulos, ele falava de um jeito, com a multidão ele falava de outro jeito, e com os fariseus ele falava de outro jeito. Quantas vezes a gente vê ele com os fariseus ali, né? Falando, raça de víboras, vocês isso, vocês aquilo. Então, ele tinha uma linguagem mais dura com aquelas pessoas que estavam ali, sabia o evangelho, sabia a palavra, mas não vivia, não praticava. Ele tinha uma palavra diferenciada com a multidão. Então, com a multidão, ele exercia mais longanimidade, ele falava por parábolas, ele não falava diretamente a eles. Mas para os discípulos, ele revelava o coração. É isso que eu quero trazer para você hoje. Se você é discípulo do Senhor, ele vai revelar o coração dele a você. Ele vai te explicar, ele vai te fazer entender através do Espírito Santo que habita dentro de você. Ele vai caminhar com você, ele vai estar do seu lado. Então, um exemplo disso, né, é quando ele estava falando em Marcos, capítulo 4, ali na passagem onde ele fala da semeadura, uma parte caiu num terreno, outra parte caiu no outro terreno. Quando ele acabou de falar, ele foi e os discípulos interrogaram: Senhor, como assim? Eu não entendi. O senhor pode explicar? Foi o momento que ele parou para explicar para os discípulos o que ele queria dizer. Então talvez você hoje, como discípulo de Cristo, você precisa te perguntar para ele: Jesus, como que é isso? Eu não estou entendendo. O que o senhor está querendo dizer com isso? O que o senhor está querendo falar comigo? Porque ele vai falar, ele vai te explicar. Ele vai te explicar o que ele está querendo dizer para você no silêncio. Quando às vezes ele não fala, ou quando às vezes você lê uma passagem bíblica que você não compreende. Você precisa de parar para ouvir, parar para ouvir. E quando você está com o seu discipulador, da mesma forma, quando ele te faz perguntas, ele está querendo saber qual que é o seu coração. Muitas vezes ele já sabe até a resposta, mas ele quer ver como que você entende essa questão. Você está entendendo? Então você precisa de ter paciência, você precisa de ter longanimidade, você precisa de exercer o amor e caminhar mais uma milha, caminhar mais uma lega, caminhar mais um pouco com o seu discípulo. Então seja realmente uma pessoa que vai revelar o evangelho, assim como Jesus, ele explicava, ele trazia. Quando os discípulos estavam ali, ele falou assim: vai para a outra margem, naquele episódio onde eles atravessaram a tempestade. O que Jesus falou? Vai para outra margem. Eles foram, no meio do caminho teve uma tempestade, só que mais interessante, Jesus não deixou eles sozinhos, ele foi também. A Bíblia fala que ele começou aí caminhando sobre as águas. Então, Jesus ele não deixava os discípulos sozinhos. Então você precisa de exercer o amor de Cristo e caminhar junto com esse irmão que está aí do seu lado, que Deus te confiou para cuidar da vida dele. Tá bom? Tamo junto, Deus abençoe, até o próximo vídeo.